O texto é Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, e o título dessa mensagem é Muito Cuidado com a Avareza e Cobiça Humana. E o texto diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: A terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que eu farei? Porque não tenho onde colocar os meus frutos. E ele disse: Eu farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. O que há? E eu direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Tolo, esta noite te requisitarão tua alma, e de quem será estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, queridos, nesse texto que há pouco lemos, nos deparamos com um homem que surge da multidão que ouvia Jesus. E então ele o interrompe em seu ensino, pedindo para que o ajude a resolver uma demanda familiar por conta de uma herança. A demanda e disputa era entre aquele homem e seu irmão. Não há como sabermos aqui se o homem que falou com Jesus estava sendo prejudicado na partilha dos bens da herança familiar, ou se queria ele usurpar-se da parte que era de fato de direito do seu irmão. Contudo, Jesus recusou-se a envolver-se naquela questão. Jesus sabia que qualquer resposta que desse ali não iria resolver aquele litígio, aquela confusão, aquela demanda, aquela briga. Pois o grande problema não era outro, senão a avareza na vida daqueles irmãos. Aqueles irmãos eram cheios de cobiça. Eles eram bastante gananciosos. Portanto, eles não chegariam em nenhum momento a um acordo ali satisfatório. Haveria aquele que queria mais do que na verdade de fato merecia. E nosso Senhor imediatamente respondeu a ele, colocando-o em seu devido lugar e dizendo que não estava ali, ou seja, ele não veio ao mundo para tratar destas questões humanas, mas falou-lhe de uma forma para que entendesse que ele veio para salvar homens e mulheres, para salvar pecadores, e assim não iria se desviar do foco da sua missão, se envolvendo com uma partilha de uma mesquinha e medíocre herança. No entanto, queridos, o ser humano é plenamente tendencioso em misturar coisas tão diferentes, como as coisas do mundo e as coisas de Deus. Misturam coisas que são pertinentes, que estão completamente relacionadas ao mundo, com as coisas de Deus. Há esta confusão na mente humana. Eles são tendenciosos, nós somos tendenciosos a isso.
e aquele homem, como muitos outros, eles tinham a ideia que Jesus Cristo, ele brevemente estabeleceria um reino neste mundo, e também passaria a reinar sobre toda a terra. Portanto, ele resolve fazer uma petição, um pedido ao nosso Senhor, e esse pedido tem relação com as questões de ordem financeira. Pensava este homem então somente em quê? Ele pensava só na sua herança. Temos aqui então um homem que tinha sua mente completamente focada na vida presente e terrena. Era um homem avarento, cobiçoso, ambicioso. E queridos, a avareza é uma sede insaciável e cobiçosa. Eu quero isso, quando eu tenho, eu quero mais aquilo. E nunca sacia. A cobiça é insaciável. É uma vontade crescente da necessidade do ter e do poder no ser humano. Para que ele possa, conquistando todas essas coisas, tudo quanto ele almeja e quer muito, ele vem então, daí por diante, se sentir satisfeito, feliz. Essa sede insaciável, ela pode ser o dinheiro, e tudo quanto o dinheiro pode comprar. Essa sede insaciável, ela pode ser a sede por cargos que vão lhe dar status, que vai lhe dar prestígio, que vai lhe dar poder. Contudo, Jesus já havia deixado muito claro sobre isso, quando de forma muito contundente, de forma muito enfática, ele advertiu que a vida verdadeira, ela não está atrelada, ela não está relacionada, e tampouco é consequência na abundância de bens. E querido, Jesus sabe das nossas preocupações. Jesus, ele faz referência a isso em Mateus 6,32, que ele conhece muito bem nossas necessidades básicas. E muitos ouvintes do Evangelho são semelhantes a esse homem que agora nós nos referimos, a esse homem que Jesus falou sobre ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os seres humanos estão a todo momento projetando, estão a todo momento planejando, arquitetando para as suas vidas estratégias com expectativas nas coisas dessa terra. Esperam por meio da sua fé em Cristo somente coisas materiais e financeiras, ainda que tendo informações das coisas terrenas através do Evangelho. O que o Evangelho fala disso? E no Evangelho Jesus afirma que não é pelo fato de ter que faremos as nossas vidas mais ricas. O Evangelho não fala sobre isso. Havia muitas pessoas escutando ali o que Jesus pregava naquele momento, porém uma multidão de pessoas não se sentiu atraída por sua pregação. E queridos, quando se fala em multidão, se refere a um número extenso de pessoas. São muitas pessoas, e muitas pessoas não entenderam as palavras de Jesus, portanto o rejeitaram. E ainda assim é hoje. Muitas pessoas ouvem, mas não entendem e rejeitam a mensagem de Jesus, ou seja, rejeitam o próprio Jesus Cristo. No nosso tempo presente, os ministros do Evangelho de Cristo não devem se surpreender
ou mesmo ficar em conflitos com tal rejeição, embora pela nossa humanidade nós aqui e acolá ficamos. Poxa, eu tenho sido fiel à pregação do Evangelho, eu não tenho tirado nem acrescentado nele, eu tão somente tenho pregado o Evangelho, mas as pessoas o rejeitam, não o querem ouvir. Glória a Deus, aleluia. Às vezes ficamos conflitantes, já fiquei mais, mas hoje estou mais tranquilo. Porque eu entendi que a única responsabilidade que eu tenho como cristão é pregar o Evangelho. Quanto a você entender ou não, não cabe a mim, mas cabe a Deus por meio do seu Espírito Santo. E é o que eu peço nessa manhã, é que todos nós saímos daqui plenamente, com plena compreensão em nossas mentes, e saindo com essa compreensão, venhamos refletir em nossas vidas, até que ponto as nossas vidas, os nossos dias, os nossos pensamentos, as nossas convicções têm harmonia com o Evangelho que foi pregado. Meu Deus. Esse conflito do não entendimento, nós vemos muito dentro da própria igreja. E por essa igreja, a igreja dita de Cristo, está completamente envolvida e também contaminada com o sistema desse mundo. Essa igreja não tem dado qualquer atenção ao verdadeiro Evangelho. Rejeita o seu Evangelho. Rejeita o pobre, miserável e pecador, mensageiro desse Evangelho. E o pior, rejeita o próprio Deus, o Deus do Evangelho. Mas o que os proclamadores, os ministros, os evangelistas, os missionários, enfim, todos os servos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não devem e não podem esperar que suas mensagens e pregações sejam mais valorosas do que a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, não é o Senhor maior que o servo? Se odiaram a Cristo, se rejeitaram a Cristo, não vão rejeitar um pobre e miserável pecador como eu? Se rejeitaram ao Mestre, rejeitarão também os seus discípulos. Se perseguiram a Cristo, perseguirão também os seus seguidores. Se não valorizam a palavra do Senhor, do Evangelho, com toda certeza irão menosprezar os seus servos que se dispõem a proclamar esta palavra. Portanto, observemos nesse texto algumas verdades maravilhosas que muito vão edificar nossas vidas, se assim dermos a atenção a elas. O versículo 15 diz: e ele disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Obrigado. Aqui está uma grande verdade. Aqui está um grande perigo. O perigo da cobiça. Jesus Cristo diz: cuidado, acautelai-vos, guardai-vos, ou seja, se afastem da cobiça, ou expurguem, joguem fora este pensamento cobiçoso. E nosso Senhor usou esse momento para mais uma vez chamar a atenção do ser humano a algo profundamente pérfido, ou seja, algo traiçoeiro, algo que engana o meu e o seu coração, e enganando leva-nos a um caminho terrível.
Jesus chama a atenção à avareza, Jesus chama a atenção à nossa lascívia, essa cobiça, esse querer acima de tudo, onde o que importa é o meu prazer. Jesus diz: cuidado com a cobiça insaciável de obter bens materiais. Cuidado com a cobiça insaciável de querer poder e vanglória, glória para si mesmo. E isto é um dos mais fortes e contundentes impulsos no coração de todo ser humano. A avareza é algo que nosso Senhor nos mostra, o sinal vermelho da advertência de um perigo que está à porta. Contudo, a grande maioria da humanidade, ela não vê, essa grande maioria não vê dessa forma. Cristo falou sobre o perigo das riquezas, porém muitos poucos têm medo delas. Praticamente a cobiça não é vista como um pecado nos dias atuais. Contudo, não existe nenhum outro pecado ao qual o coração humano é mais inclinado do que a cobiça. E foi exatamente esse pecado que levou os anjos a caírem. E por quê? Porque os anjos não se sentiam satisfeitos com o que eles tinham. E assim eles ambicionaram, eles quiseram muito, eles foram avarentos em ter algo muito maior. Por também não estarem satisfeitos com tudo quanto Deus os deu no jardim do Éden. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram cobiçando que não deveriam nem pensar em ter, nem pensar, mas eles quiseram. Adão e Eva se deixaram levar pela avareza. Eles cobiçaram e caíram em pecado. E aqui está um pecado que desde a queda tem sido motivo de miséria. Tem sido motivo de destruição, tem sido motivo de guerras, tem sido motivo de ódio, tem sido motivo de traições, de divórcios, de assassinatos, de divisões, de invejas, que se manifestam, sejam de forma pública ou em particular, aqui dentro, aonde nós não conseguimos enxergar, mas Deus enxerga. Aleluia. Porque Ele discerne os nossos pensamentos, as nossas vontades. Por mais que nós venhamos escondê-las de todos e de tudo, mas Deus discerne a verdade da minha e da sua vida. Ele sabe das minhas e das suas intenções. Todas essas mazelas, todas essas aflições, todos esses martírios, todos esses tormentos têm a mesma origem, e esta origem é a cobiça, é a avareza. Precisamos ter nossos ouvidos bem abertos, abertos em completa atenção e reverência às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quanto a esta advertência. E tal advertência precisa fincar-se, criar raízes em nossos corações, de forma para que assim venha frutificar a cada dia em nossas vidas e nós venhamos ter todos os dias cuidado. E olha, não somente homens naturais que ainda não tiveram seus corações convertidos a Cristo, não são somente eles que estão presos à avareza, mas existem muitos cristãos que estão completamente contaminados por ela, e o pior, que não se dão conta disso, estão contaminados por este evangelho fajuto, mentiroso, falso e diabólico da teologia da prosperidade.
que não está só na Universal, não, mas está espalhado, contaminando todas as denominações, batistas, assembleias, presbiterianas, sejam quais forem, tem se contaminado, e os anticristos têm se infiltrado em meio às igrejas. É verdade. Eu creio. Preparando o caminho para o anticristo, quando ele haverá de se revelar, para enganar, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, se possível, até os eleitos. Portanto, cuidado, abram seus olhos. Mas a humanidade vê a cobiça como algo natural. Olha, se um homem quebrar o 6º e o 8º mandamento nos dias de hoje, ele será imediatamente incriminado e acusado, na hora. As pessoas de dentro da igreja se levantarão e dizem: como pode? Como pode ele matar alguém? Ele será taxado de quê? De assassino. Ele será julgado e muito possivelmente ele vai ser condenado. Se ele roubar, é da mesma forma, será taxado de desonesto, ladrão, criminoso, e será coberto de toda vergonha. Aleluia. Mas se alguém quebrar o 10º mandamento, e aí eu quero ver se a gente dá aleluia também. Se ele cobiçar, se ele tiver uma conduta ambiciosa, avarenta, não importando o grau dela, será tão somente conhecido como alguém que é arrojado, alguém que é esperto, alguém que é astuto, alguém que sabe se virar, alguém que sabe o que quer da vida, é alguém que está de fato obstinado, é alguém que está focado por suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus planos e pelas suas metas. A esse ninguém se levanta e diz: está em pecado. Não, ninguém diz. Esse é o cara de fé, que foca no que quer, que sabe o que quer, e que coloca diante de Deus o que quer. Esse não peca. Todo ser humano que esteja contaminado pela avareza, ele tem sede insaciável, crescente de coisas e de estados, e assim ele acredita de forma incontestável, ele não admite, ele acredita de forma convicta ser necessário isso para que ele venha se sentir de fato um homem satisfeito. E nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a isso, ele adverte que tal pensamento e filosofia de vida foge completamente ao propósito da criação do ser humano. Porque Jesus diz: porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Já tenho encontrado alguns colegas, quando se fala sobre prosperidade, embora ele não tenha esse entendimento, que é muito mais diabólico ainda, dos Edir Macedo da vida, dos Valdomiro da vida, dos Agenor Duque da vida, desses filhos do capeta, que estão na frente de púlpitos dizendo que são pastores, apóstolos, mentirosos é o que eles são, assaltantes, ladrões. Mas esse colega, ainda que ele não tenha tanto assim esse entendimento, mas ele disse: mas Deus nos fez, meu irmão, para nós sermos prósperos. Que próspero é isso? Então, se Deus fez alguém para ser próspero, Deus odiou profundamente Pedro, porque Pedro morreu pobre, crucificado, de cabeça para baixo,
Pedro era pescador, Pedro tinha seu barquinho. Pedro não morreu com uma grande companhia marítima, com uma grande frota de navios. Não! É verdade, Senhor. Paulo também foi odiado. O gabinete pastoral de Paulo era dentro de uma cadeia, na verdade não uma cadeia não, um buraco chamado calabouço, sem direito a ar-condicionado. E mais, Deus deve ter odiado muito seu filho, porque ele mesmo disse que não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Ele disse que as raposas tinham onde morar, mas ele não. Portanto, nosso Senhor Jesus é enfático quando fala sobre a vida de um homem. Ele diz: a vida de um ser humano não consiste na abundância das coisas que ele possui. Aqueles que estão contaminados pela avareza e cobiça acreditam que quando Paulo exorta lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele está falando somente aqueles que são ricos, aqueles que são abastados e prósperos financeiramente. Não, não é. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores. Não é só o rico que gosta de dinheiro, não. O pobre pode não ter a capacidade de acumulá-lo, mas ele gosta também de dinheiro. Jesus. Ele não tem a habilidade de uns de acumular riquezas, mas ele ama, ele cobiça, ele ambiciona, ele é avarento. É verdade. Todo ser humano, uns mais, outros menos, mas são. O amor ao dinheiro, segundo Paulo, é a raiz de todo mal. Ele pode não ser a fonte de todos os males, no entanto é uma das que mais fomenta, que mais promove os males. Ou seja, o amor ao dinheiro causa inveja, o amor ao dinheiro causa roubo, o amor ao dinheiro termina em traição, desonestidade e toda sorte de separação, inimizade e desvio de conduta e pleno esquecimento de Deus. O amor ao dinheiro é isso. O que vocês pensam para si de melhor quando saírem daqui? Acredito eu que um bom emprego, e é legítimo, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Afinal de contas, ninguém aqui é vagabundo. Afinal de contas, nós queremos nos sustentar, e se temos famílias, queremos sustentar as nossas famílias, porque a função de um pai de família é essa, é prover a sua casa. E não como muitos maridos banana que tem por aí, que são sanguessuga das suas próprias mulheres. É verdade. Não há nenhuma ilegalidade nisso. É legal você querer sair daqui e pensar: não, aqui eu vou arrumar um emprego para mim. Mas será isso o que vai encher sua alma de felicidade? Será isso que vai lhe sustentar de fato? Não falo sustentar suas necessidades físicas, mas a sua necessidade espiritual, a sua consciência. Será o seu emprego que vai lhe ajudar a enfrentar todos os dias a cobiça pelo ter?
Se é isso que você pensa, eu quero dizer a você que você está completamente errado. Porque os muitos exemplos que tem aqui dos próprios colegas de vocês, que quando aqui saem, porque estão empregados, acham-se que já conseguiram tudo, que não precisam de mais nada. Ah, Jesus era só lá. Quando aquele careca ou qualquer outro que ia para lá e falava de Jesus, eu dava glória a Deus. É, Jesus, eu te quero. Olha, Jesus sabe da intenção das nossas vontades. Amém, glória a Deus. Ele sabe da intenção da nossa oração. Ele sabe quando nós nos colocamos diante dele com humildade. Ele sabe se é humildade ou não. Ele sabe se o que você pede, o que eu peço, é aquilo que de fato você está sendo sincero com ele. Ele sabe, eu não sei não, mas ele sabe. Há inúmeros países onde o índice de desemprego é baixíssimo, aonde tem escola para todo mundo, aonde a saúde é a melhor possível, aonde existe segurança. Porém, entre esses países, e aqui eu cito como exemplo, em meio a esses, o Japão é onde existe o maior índice de suicídio. Sabe por quê? Porque nada dessas coisas satisfazem a alma do ser humano. Pense em sair daqui, sim, e arrumar um emprego, ter uma vida digna, com preceitos morais cristãos, em especial se assim você é um. Mas pense que nada disso será primordial para que você se sustente, para que você enfrente os dias lá fora. Eu sempre tenho dito, aqui é como se fosse o céu, digamos assim. Tão longe do quê? Das falsas amizades, ou das más amizades, tão longe de tudo que os fez vir para cá, longe de todas essas coisas. Se é isso que está no nosso coração, a ambição nossa, se é isso que nos almeja aqui estarmos, para voltarmos e reconquistarmos todas as coisas que lá deixamos, você está perdido. Você não entendeu uma só mensagem que eu preguei nesse local. A avareza e a cobiça levam ao desejo desordenado pelo dinheiro e, consequentemente, ao pecado, à dor e à vergonha. Estou falando alguma coisa errada? Paulo fala aqui de um mal terrível pelo fato do amor ao dinheiro na vida de um cristão. Sabe o que ele diz? Ele diz: e nessa cobiça alguns se desviam da fé, almejando todas essas coisas, esquecem-se de Deus, o Deus que dizem que afirmam ser o tesouro mais precioso, o Deus que afirmam que devem amar acima de todas as coisas, o Deus que afirmam que Ele deve ser as primícias, deve ser o principal em sua vida. Mas por amor, as coisas, pela cobiça, se desviam dele. Tudo que almejamos neste mundo, emprego, concursos públicos,
metas empresariais, tudo que almejamos neste mundo e que não tem a ver com as coisas do céu, a primeira coisa que um cristão faz, ou pelo menos a grande maioria, é deixar Deus em último lugar. Senhor, agora eu vou parar de congregar, porque eu preciso focar no meu concurso público. Senhor, olha, eu agora vou parar de congregar, eu vou deixar meu ministério, porque agora eu preciso trabalhar. Porque afinal de contas eu quero casar, Deus. E eu preciso sustentar a minha casa. Não é o Senhor. Isso é fato. Eu não estou falando nenhuma inverdade. Essa semana é semana de prova no meu colégio. A primeira coisa que eu faço, eu deixo de ir para o culto, mas eu não deixo de ir para o shopping, eu não deixo de ir para a pelada, eu não deixo de fazer nada, eu não deixo de ir para a praia, mas para o culto sim. Porque parece até que se estudar na hora do culto, o negócio fica melhor. Eu me lembro da conversa do pastor Antônio Carlos Costa com um casal que há 14 anos eram namorados e ainda não tinham casado. E o pastor Antônio Carlos senta com os dois: eu quero conversar com vocês. O que é que há, pastor? Eles estão 14 anos de namoro e vocês não vão casar? Eu estou preocupado com vocês. E ele disse: não, mas o senhor não se preocupe. Não se preocupe, porque nós estamos nos guardando. Eu estou respeitando fulana e fulana está me respeitando. Eu não estou avançando o sinal. Não, se o senhor está pensando que eu estou prevaricando, não estou. E isso já de forma arrogante. Aí o pastor Antônio Carlos disse: não, eu não estou falando com isso, isso é desnecessário de falar. Afinal de contas, vocês são dois cristãos. Vocês sabem que não podem nem devem fazer isso. O que eu estou falando é que vocês estão esperando para casar. Porque vocês esperaram porque precisavam se formar. Vocês esperavam agora depois porque precisavam fazer mestrado. Vocês agora têm um pós-doutorado. Vocês estão precisando porque querem passar por um concurso público muito maior, muito mais superior, já passaram por 2. Vocês agora precisam mudar de apartamento, porque o que vocês terminaram de pagar não é o apartamento ideal para que vocês morem como casal. Ei, vocês confiam em quem? Em vocês ou em Deus? Glória a Deus. Abandonam Deus. Eu vou estudar porque eu vou passar. Eu vou trabalhar, por isso eu vou ganhar. Tiago diz: ei, besta, não diga eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu viajarei, comercializarei e ganharei dinheiro. Ele diga: se Deus quiser. Aleluia. Às vezes eu fico a duvidar que muito crente é crente. Porque um crente é aquele que é amado por Deus, é transformado por Deus, é feito nova criatura por Deus, e a última coisa que ele quer na vida dele, como principal coisa, é Deus. Está bom da gente rever nossas conversões, está bom da gente refletir se de fato entendemos que fomos amados por eles, se é que fomos amados. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Não, pastor, mas eu não estou tomando cachaça. Não, pastor, mas eu não estou deixando de vir à igreja. Eu venho, quando dá, eu venho. Porque a oração não é: Senhor, eu amo a tua obra, eu amo o Senhor. Eu não quero ser relapso, eu não quero ser descompromissado, eu não quero ser irresponsável com a tua obra. Senhor, eu tenho esse propósito, Senhor, eu coloco diante de ti, me ajuda com isso, mas eu não quero diante disso, desse foco, desse objetivo, deixar de ser comprometido com o Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá tempo, Senhor, me dá estratégias como eu vou fazer. O problema é que a gente não quer o propósito de Deus, a gente quer o nosso propósito.
nessa louca desvairada corrida pela conquista da riqueza, cristãos passam a negligenciar suas vidas espirituais. Não oram, escutar a palavra. Que palavra? Não precisa disso não. Se algo que Deus abate é um coração orgulhoso, que o se humilha. Irmãos, eu tenho algumas experiências com Deus. Há uns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, eu consegui atingir um ápice financeiro muito bom, aliás, excelente. Mas eu comecei a pensar dessa forma: eu, inclusive com relação à obra de Deus. Se ninguém quiser fazer, eu vou e faço. Se ninguém quiser contribuir, eu vou, pago e faço. Entre algumas coisas, Deus não deixa passar em branco na vida de um filho dele. O pau canta. E eu glorifico a Deus por isso. Porque melhor é cair nas mãos desse Deus vivo, é estar nas mãos dele, estar debaixo da sua vara, do que debaixo das mãos perniciosas, que não agem com misericórdia, que é a mão do homem. O homem não tem misericórdia de ninguém. O homem não olha para a sua vida. Você às vezes faz muita coisa boa, aí faz uma ruim, as boas acabaram. Isso eu penso assim, e você também. Um único erro nosso nos deixa diante dos olhos do mundo o pior de todos. Por isso que eu digo, melhor estar nas mãos de Deus, porque Ele corrige, Ele não deixa pecado passar em branco, mas Ele é misericordioso. E aí Ele me fez pensar que eu não sou dono de mim mesmo, mas Ele é que é meu dono. Afinal, Ele é o meu Senhor. E Ele fez me refletir também que a obra não é minha, é dele. E isso me fez descansar em meio às grandes tempestades, às grandes ondas que queriam me sucumbir, fazer com que eu naufragasse, mas eu descansei. Eu tenho um trabalho que depende muito de tempo, depende muito de como ocorra as coisas lá fora. Aliás, o trabalho de todo mundo é mais ou menos assim. Está na dependência de clima, na dependência do mercado, na dependência de muitas coisas, senão não haveria tanta demissão em meio a uma crise. A parte de clima, quando chove, para mim é uma coisa um tanto meio que desastrosa. Mas eu aprendi de manhã, quando eu me levanto e da varanda do meu apartamento e olho o horizonte e vejo aquela coisa preta, chuva em abundância, eu digo assim: Jesus. Aí na mesma instante eu disse: o que é? Nada não, o Senhor sabe o que faz e tem o controle de todas as coisas. Eu só tenho que me submeter à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É fácil? É não. Nós somos imediatistas, nós queremos já. Mas ninguém manda no tempo de Deus, e muito menos ainda na sua vontade. Portanto, queridos, cuidemos da nossa avareza,
para vivermos cobiçosamente e assim venhamos nos desviar da fé, desviar de Deus e dos seus propósitos. É bem verdade que o dinheiro nos livra de algumas preocupações, não resta dúvida. Porém, nos lança outras tantas preocupações. A preocupação da dificuldade de consegui-lo é uma preocupação. Você amanhece noiado. Rapaz, eu tenho. Quando eu falo noiado, não é por conta da dependência química. Eu falo noiado mesmo de preocupação. Hoje eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então há uma preocupação exacerbada quanto a isso. E, de novo, o eu. Agora tem outra preocupação. Eu me preocupo, Daniel, em conseguir o dinheiro. Mas aí a preocupação agora é manter esse dinheiro, para que ele não acabe. Aí outro problema. Aí tem outro problema, que é a dificuldade de não saber usá-lo. E sabe por quê? Dado a tentação da nossa carne. E quando não resistirmos a estas tentações, chega a dificuldade de enfrentar a culpa do mau uso desse dinheiro. E sabe por quê? Porque quando se ama e se perde, sofre. Eu amo alguém e essa pessoa se vai. Ou porque morreu, ou porque nos deixou. Sofre. Quem ama o dinheiro e perde o dinheiro, sofre. Eis aí outra dor. Pois depois de todas essas muitas dificuldades, agora a preocupação e dor de perder o dinheiro que muito amamos. Queridos, que venhamos aprender o que nos ensina a palavra de Paulo, quando ele nos deixou o conselho sobre isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado, e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Aí vem aquele último versículo conhecido e que distorce em todo mundo esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso não é eu posso todas as coisas em Deus, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Ao contrário, tendo ou não tendo, eu continuo firme, porque é Deus que me fortalece. Portanto, que nossa confiança esteja sempre em Deus, que lá do céu Ele supervisiona tudo quanto ocorre e nada foge do alcance da sua poderosa mão. Portanto, meus queridos, todo e qualquer propósito dele é soberano, e dessa forma nada do que ele determinou será impedido ou frustrado, haverá de acontecer. Portanto, aprenda e busque aprender o que é a vontade de Deus e quais são os seus propósitos. A oração respondida com sim é quando, via de regra, é quando nós pedimos o que é vontade dele. Mas ainda tem um porém: vontade e propósito. Pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E aqui, quando eu falo sobre isso, não se trata de alienação, mas aqui trata de confiança em Deus. Isso não é o que eu falo aqui com relação a trabalho, com relação a estudo, com relação
a dinheiro. Eu não estou fazendo aqui nenhum incentivo a sermos preguiçosos e vagabundos, porque isso nem bíblico é. Deus abomina preguiçosos. Mas é certeza que riqueza e prosperidade financeira não é padrão de vida espiritual. Agora, riqueza e prosperidade espiritual é padrão para todo aquele que é salvo. Riqueza não é padrão para crente e para cristão. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz: sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei, para que pudéssemos confiantemente dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Quando Paulo fala aqui, ou melhor, o autor de Hebreus fala aqui, contentai-vos com o que tendes, não é para você ser acomodado, não. Agora, dentro disso, não ser acomodado não quer dizer que você, como cristão, eu estou falando aqui para cristão, é que você não jogue Deus de lado por conta das suas vontades e dos seus projetos ambiciosos. Mas se algo não está acontecendo na sua vida e você está tendo zeloso, responsável com aquilo que você está procurando e não aconteceu, entenda que muitas vezes não é propósito de Deus na sua vida. Portanto, nele confie e sede satisfeito. Essa semana, conversando com as pessoas, amigas minhas, parentes minhas irmãs, e falávamos a respeito de uma pessoa que eu tenho por ela grande apreço, pela sua forma de ser. Olha, meu irmão, sofre mais do que sovaco de aleijado. E desculpa até a comparação. Sofre. Problema de saúde com o marido. Problemas financeiros. Grandes financeiros. Muitas vezes aconteceu de uma ou duas vezes eu me encontrar com ela e não foi mais do que isso. E ela se abraçar comigo e chorar. Afinal de contas é humano, Jesus chorou. Chorar. Meu primo, me ajuda. Ore por mim. Tem sido difícil. E chorou copiosamente. Mas via de regra, eu só consigo, toda vez que eu a encontro, ver nela um grande sorriso em sua face. Glória a Deus. Eu não vejo nela olhando para a vida de fulano ou de ciclano porque tem uma vida financeira melhor que ela, dizendo: ah, eu queria aquela vida. Não tem. Ela fica feliz com a vida do outro, mas ela é feliz em primeiro lugar com a dela, ainda que não tendo nada que os outros têm. E sabe por quê? Porque a felicidade dela não consiste nas coisas, nos bens materiais e nas riquezas, mas em Deus. Em Deus. Enquanto eu vejo por aí muito crente cheio de muita espiritualidade, é sapatinho para lá, é grita para lá e vai para lá, e Jesus é bom, Jesus é fiel. Engraçado que todo mundo sabe que Jesus é bom quando acontece alguma coisa boa. Quando acontece ruim, ninguém fala que Jesus é bom. Ninguém diz que Jesus é fiel. Versículo 20 e 21 diz: mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma, e de quem será estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui
aqui está o grande besterol, a grande idiotice da avareza e da cobiça. Pastor, o que é isso? Idiotice? Quem está falando aqui é Jesus. Tolo. Tolo é o quê? Besta. Noutra versão ele diz louco. Jesus vem expor por meio de uma parábola o grande problema que um homem encontra quando dispõe toda a sua esperança em quê? Nas coisas terríveis. Nosso Senhor fala sobre um homem com sua mente completamente presa e centrada em quê? Nas riquezas deste mundo. Jesus descreveu uma pessoa muito bem articulada, um cara sagaz, trabalhador, um homem que preparou-se em todos os aspectos humanos para pôr em prática todos os seus planos e projetos para a sua vida no que tange a sua prosperidade. Ele foi 10. Este homem tinha em mente ser o Senhor de sua própria vida, aonde tudo quanto havia planejado e se preparado para pôr em prática dependia única e exclusivamente de quem? Dele. Bastando tão somente ele verbalizar o que iria fazer. O que é que ele fala aqui que Jesus disse que ele disse? Eu farei isto. Eu. Lá vai a presunção. Autossuficiente. Portanto, falando que colocaria em prática e tudo ocorreria conforme ele planejou milimetricamente. De fato, tudo quanto ele planejou, ele pôs também de forma responsável, diligente em execução. Seus campos fizeram o quê? Produziram muito, abundantemente muito. Produziram tanto que ele não tinha como guardar nos celeiros que ele já tinha. Lá não suportaria toda a sua colheita. Então, antes de colher, o que ele faz? Também de forma diligente, antecipada, ele cuidou de resolver esse problema. Ele antecipou-se ao problema e aí ele constrói novos celeiros. Qualquer ser humano vai dizer que esse problema que aconteceu na vida daquele homem é um bom problema. Eu plantei para colher sem saco, colhi 200. Não tem onde guardar. É um problema? É. Mas é um bom problema. Então ele pensou no que faria e construiu celeiros novos. E aí lá guardou tudo. Todo o fruto da sua colheita. E depois disso, na certeza que tudo aconteceria como ele planejou, ele pensou e falou. E na certeza que tudo aconteceria como ele planejou, ele fala para si próprio, versículo 19: eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Então o nosso Senhor Jesus Cristo finaliza sua exposição mostrando a manifestação de Deus diante de toda a autossuficiência daquele homem. E o que é que ele faz? Exige de sua alma. E ao mesmo tempo lhe faz uma pergunta de fórum íntimo e profundo, como que investigando a verdade dos sentimentos daquele homem. É como que Jesus dissesse assim: ei, tudo bem, você de fato é o empreendedor, é o cara empreendedor. Você gastou seu tempo, você gastou seus esforços, você
consumiu neurônios, raciocinando com sua inteligência, inclusive até sua saúde para executar tudo quanto havia planejado, você gastou. Beleza, é tudo verdade, mas olha, eu requisito, eu quero tua alma, eu quero tua vida, eu adei e eu atiro. Você gastou tudo quanto é pertinente à sua vida para o seu projeto. No entanto, eu, Deus, agora requisito tua vida. Me diga uma coisa: o que isso tudo vai lhe servir agora? Jesus quer dizer que o adjetivo tolo, com o qual ele classifica e qualifica esse homem, que se achava muito inteligente, ele se achava inteligente, Jesus disse: você é um tolo. É como se hoje que Jesus também estivesse dizendo a algum daqui dentro: você se acha muito cara, mas você é um pleno otário. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Você pensa que é alguma coisa, mas no final você não é nada. Eu creio. Então Jesus vai e diz: você que é inteligente, você é tolo. Mas eu digo que você é tolo. Você diz que é sábio, ativo, organizado e focado em suas metas e nos seus objetivos, mas eu digo a você: você é tolo. E Jesus fala isso a todos que assim pensam. Jesus quer dizer que o tolo, o louco, o insensato é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E é justamente a esse que Jesus olha para ele e diz: você é um tolo. Você é louco. Infelizmente a realidade é que o homem a quem nosso Senhor fala nessa parábola é bastante comum em todo o mundo por aí. A humanidade quase que num todo tem vivido nessa mesma perspectiva de vida, queridos. Essa perspectiva de vida que Jesus condena nesse pedacinho do Evangelho. Milhões e milhões estão percorrendo esse mesmo caminho. Hoje o coach está na moda, inclusive dentro das igrejas, que é diabólico. As pessoas estão preocupadas somente em acumular tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem podem destruí-los, e inclusive muitos crentes, ou ditos crentes. A mentalidade da humanidade é acumular bens e cada vez mais acumular, numa ideia completamente equivocada de que como pudessem desfrutar de tudo lá na eternidade. Ei, caixão não tem gaveta, e no céu não tem cartório de registro de imóveis. As pessoas pensam e vivem como se não existisse morte. As pessoas pensam e vivem como se não existisse o juízo de Deus. As pessoas vivem e pensam como se não existisse o porvir, a volta de Cristo. E o triste, no meio de todos esses, muitos fazem parte de igrejas. E o entendimento humano é que estes que assim vivem são os mais sábios, são os mais sensatos, são os mais centrados, são os safos. Estes são aqueles que a humanidade mais os estimam, que mais tem homens valorosos e dignos de admiração.
Se morre alguém importante, morreu, se foi. Uma vida tão que prometia tanto. Um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um rapaz de sucesso. Isso é tão importante que morrem tantos pobres, miseráveis. Inclusive muitos deles morrem por não negar a Jesus Cristo. E ninguém não está nem aí. A mídia não divulga. O Facebook não avisa. Ninguém. A riqueza nos olhos dos crentes, infelizmente, também dos crentes, estão nas coisas dessa terra. Vou dar um exemplo bem claro. Eu não tenho muitos seguidores em redes sociais, não tenho. Não sou midiático. Posto. Agora mesmo está aqui nosso culto passando. Pode olhar ali, deve ter um ou dois no máximo. Vendo? Ou se não, nenhum. Vou olhar e dizer, é o doido lá falando. Nenhuma curtida. E nem de crente. Poucos crentes curtem. Se eu boto um texto, uma citação bíblica, se eu boto um comentário de um grande homem de Deus do passado, tipo John Hus, ou Jonathan Edwards, ou mesmo os contemporâneos, tem 2, 3, 4, 5 curtidos. Mas aí eu boto, como agora há pouco eu botei, saí com toda a minha família, glória a Deus por isso, e fomos tomar um sorvete. Em frente à sorveteria, nós tiramos as fotos junto. Aí eu até botei que estava faltando ali só a minha nora e a neta mais nova. Mas o resto estava tudo lá. Como também outra vez no casamento, tirei a foto, agora estavam todos. Não dá 1000, não dá 200, não, porque eu volto a dizer, eu não tenho essas seguidores todas, essas mídias todas. Mas em relação aos comentários, a uma citação bíblica, a um culto, a um vídeo pequeno, ou seja o que for, meu amigo, bomba. 80 comentários e tudo. Família linda. Amém, glória a Deus, é linda mesmo. Como toda família é linda. Se é uma família. Se eu for fazer uma viagem e postar, que eu não posto mais, faz muitos anos. Eu acho que a última vez que eu postei sobre uma viagem minha, acho que foi em 2013. Eu só uso minhas redes sociais para anunciar o Evangelho, para proclamar e propagar a obra de Deus. Amém. Via de regra é isso. Inclusive postar a minha família tomando sorvete reunido é para saber que eu tenho família. Se eu botar uma viagem, diz boa viagem, que Deus abençoe, que papapá, que ppp, mas se for uma citação bíblica, não tem uma curtida. 2, 3, 4, 5, 6, 10, olha, quando muito 12. Às vezes um comentário bem tímido, amém. Compartilhado, que conversa. Agora isso tanto é o Facebook como o Instagram. O pessoal disse, faça o Instagram, eu não tinha Instagram, eu fiz o Instagram. Disse que eu falava sobre isso, não, o Instagram é melhor para propagar. Porque o povo usa muito hoje para comércio, essas coisas. E eu boto lá no Instagram, não muda nada. Eita Deus.
Muitas vezes no Facebook tem muito mais clique, link, joia de não crentes do que crentes. Os olhos cobiçosos estão nas coisas dessa terra. Seja de não crentes como também de crentes. E a riqueza, meus queridos, é uma abadia para todo homem, inclusive para verdadeiros convertidos. Um rico convertido caminha sua vida cristã em desvantagens. A abastança dos seus recursos tende a endurecer a sua consciência. Você tem ideia como você seria se fosse rico? Tem ideia? Que tipo de homem você seria? É verdade, a pobreza nos traz muitas lutas. Entretanto, a riqueza nos traz muito mais lutas e destruição que a pobreza. E por fim, versículo 21. Jesus diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui está a grande importância de ser rico, mas para com Deus. O ser humano sábio, ele não tem sua vida em Cristo focado nas riquezas da terra, mas no tesouro do céu. Deus é primordial. Deus está acima de tudo. Se é meu tempo que vou gastar, primeiro com Deus. Se é meu dinheiro que eu vou gastar, primeiro com Deus. Se é minha saúde que eu vou gastar, primeiro com Deus. Se eu vou trabalhar e me cansar, trabalho e canso primeiro para Deus. Deus deve ser o primeiro. O ser humano sábio, ele planeja seus passos e planos nessa terra. Contudo, sabe o que ele faz? Coloca de antemão diante de Deus. E Paulo nos ensina, quando ele diz em Filipenses 2,13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera, e é Ele também quem efetua. Deus é quem coloca em nós o querer, ou seja, o desejo de fazer sua vontade, e Ele é quem efetua em nós o poder para que se cumpra o desejo não da minha vontade, mas da vontade dEle. E que vontade é essa? É aquela que a gente tanto fala, boa, perfeita e agradável. Aí tem um picareta chamado Tiago Brunet, é um pastor coach, picareta. Infelizmente não chega lá para ele me processar. Aí pega um texto desse e diz, sabe o que ele faz com um texto desse? Ele diz o seguinte, meu irmão: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Olha, é o seguinte, você tem que projetar, você tem que planejar. É aquela história de coach, planeje. Evidentemente, todo empresário, toda pessoa, ele precisa planejar a sua vida, todos nós, inclusive como cristãos. Vamos planejar, vamos fazer a nossa agenda. Como é que começa a nossa agenda? Deus, família, igreja, reino e as demais coisas. Pronto. Projeto.
planeje também as demais coisas, não tem problema. Só não bota no topo da lista. Aí o que é que ele diz? É isso. Ele diz: olha, meu irmão, você fala para Deus o que você quer. Você faz seu plano, você faz seu projeto. E Ele executa picareta que tem contaminado a igreja. E a igreja, por não conhecer a palavra de Deus, portanto não sabe qual a sua vontade, se deixa contaminar, porque escuta o que quer escutar e não o que Deus quer falar. É por isso que não tem curtida. Mas é propósito de Deus que não tem também. Amém, glória a Deus. Portanto, queridos, nós podemos até planejar nossas vidas. Usemos nosso raciocínio, nossa capacidade racional. Entretanto, coloque em sua mente o operar, o efetuar acontece na conformidade da vontade de Deus e não na nossa. Então, como podemos afirmar que de fato um homem é rico para com Deus? Como é que a gente sabe isso? Um homem, ele pode ser muitíssimo rico, cheio de muitos bens e de reconhecimento. Ele pode ser muito poderoso, influente, mas não por isso ele será rico para com Deus. Não é isso. Um homem será de forma única e exclusivamente rico para com Deus quando este achar-se rico em graça, em fé e em obras. Um homem só é rico se um dia ele for impactado pela irresistível graça, a graça que nos concede de forma misericordiosa a condição de não receber o que de fato merecemos. Você sabe o que nós merecemos? O inferno. Contudo, a graça amorosa de Deus, compassiva, misericordiosa, concede a nós a condição de receber o que não merecíamos e jamais mereceremos, nunca mereceremos. E aqui trata-se da salvação eterna. Um homem só será rico para com Deus quando este tiver em seu coração a fé no Filho unigênito de Deus, como aquele que o justificou do pecado, que se arrependeu deste pecado, e assim o seu pecado foi lavado pelo sangue do Cordeiro Santo, e com esse mesmo sangue, teve o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Um homem só será rico para com Deus quando, através da sua fé, nosso Senhor Jesus Cristo o fizeram uma nova criatura, para uma vida de práticas, de boas obras, na prática de boas obras. Só assim um homem pode ser considerado rico para com Deus. Ele é rico porque o seu tesouro é incorruptível. O seu dinheiro acaba, o seu carro é destruído, a sua casa o vendaval leva, a sua saúde se acaba, mas a vida eterna que Deus lhe deu é eterna. É por isso que ele é rico para com Deus. A sua esperança, a sua herança, ela não murcha, ela é indizível, ela é incorruptível, ela não se mancha. Essa esperança da herança é algo certo. Ninguém pode impedir aquele que é rico para com Deus de receber a sua herança e dela desfrutar. Absolutamente nada, nem sequer a morte, pois este maior e poderoso inimigo do homem foi vencido em Cristo
no sacrifício da cruz. E aqui estão os bens preciosos daquele que de fato é rico para com Deus. Estas maravilhosas e sublimes riquezas estão à disposição de todos, mas só dos que creem no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Estão todas ao alcance de qualquer pecador, que assim reconheça seu estado de pecado, e reconhecendo-os, confesse, e confessando, se arrependa, e crê em Jesus Cristo como sacrifício bastante e suficiente, e de uma vez por todas, para lhe justificar diante de Deus, e assim seja absolvido, e não mais condenado. Você tem essas riquezas? Quem sabe hoje Deus lhes concedeu por misericórdia e graça essas riquezas. Mas sabe alguma coisa? Uma vez de graça que você recebe estas riquezas, a partir daí a sua caminhada neste mundo como herdeiro dessa graça ricamente valiosa vai custar, sabe o quê? A zombaria. Tu agora é crente? Sou, para a glória de Deus. Jesus transformou minha vida. Vão lhe ridicularizar. Ai, pastorzinho. Todo novo convertido é chamado de pastor. Chamaram tu? Nunca. Via de regra chama. Vai sofrer ódio, vão perseguir, vão rejeitar os teus conceitos, mas não se importa com isso. Jesus fez tudo isso e ainda hoje é rejeitado. Não se preocupe com isso, não se preocupe se é aprovado pelo mundo, não. Se preocupe se é aprovado por Deus. E no finalzinho de tudo, quando Ele voltar em sua glória, olhar para você e dizer assim: eu conheço tuas obras, eu conheço toda a tribulação que você passou, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, homem, porque tu tens a mim. Quem tem Cristo tem tudo. Você pode ter todas as riquezas desse mundo, mas se não tiver Cristo, você não tem nada. Pobre, miserável, cego e nu. Corra para viver uma vida. Lute para viver no centro da vontade de Deus, para ser aprovado por Ele. E no final, quando Ele voltar, Ele olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Vem cá, entra na minha comunhão eterna. Entra na alegria do teu Senhor. Um verdadeiro e legítimo cristão é muitíssimo rico, o mais rico de todo o universo. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês. Amém. O encham com graça, e por meio dessa graça vocês se sustentem nela, porque Ele já tem dito que somente a graça dele nos basta. Que em meio às nossas fraquezas é que o poder dele vem sobre nós, quando assim reconhecemos que somos fracos, mas ele é forte.
E Ele nos aperfeiçoa, nos dá força para enfrentar o mal, para enfrentar os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas cobiças, e assim o nome dele ser glorificado.